convidar você a abrir a palavra de Deus no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 4, por favor. Segundo Reis, capítulo 4. Vamos meditar nesses minutos que temos acerca de algo muito relevante para a família. Como nós assumimos o compromisso, cada domingo pela manhã nós pensaremos acerca de uma família da Bíblia. Já pensamos, não é? Estamos o tempo todo falando, não só nas redes sociais, não é? Nós estamos o tempo todo fazendo menção da família. Hoje à noite eu quero reforçar com você, convide amigos, visitantes, principalmente católicos, para que estejam conosco hoje, porque nós falaremos sobre uma mãe que deixou um ensino muito precioso para nós, não é? Que é a mãe de Jesus. Ali naquele momento, o Espírito Santo a usou para dar um grande ensinamento para nós. E eu quero pensar acerca disso hoje, essa grande serva de Deus. Nós vamos pensar hoje sobre o grande mandamento de Maria. E eu quero que vocês convidem mesmo, aquele amigo católico, aquela pessoa próxima a você, para que venha ouvir hoje essa palavra que o Senhor tem preparado para nós. Então estamos pensando acerca de algumas famílias da Bíblia. E hoje nós vamos pensar, semana passada pensamos sobre a família de Josué, não é? E hoje nós vamos pensar sobre a família desta sunamita. Você vai deixar a sua Bíblia aberta, dos versículos 8 a... Deixa eu só me inteirar aqui do texto bíblico, 8 a 37, por gentileza. E nós vamos pensar um pouco sobre essa mulher, que era, não é, aqui casada, ela tinha uma família, ela morava em Sunem. Sunem ficava a pouco mais de 30 quilômetros de Abel-Meolá. Abel-Meolá era a terra natal do profeta Eliseu e ficava a 40 quilômetros do Monte Carmelo. Essa viagem, irmãos, podia ser feita a pé num dia. Por isso Eliseu sempre, quando ia ao Carmelo, para talvez meditar, buscar a presença do Senhor, ele parava na casa dessa mulher que começou a perceber que Eliseu tinha algo diferente. Ela mesma vai dizer isso: vejo que este homem é um santo homem de Deus. Ela então conversa com seu marido, não é? Ela, nos versículos 8 a 10, nós vamos ter esse momento, quando ela conversa com seu marido, e ela fala para o marido: olha, vamos fazer um quarto aqui para Eliseu, vamos construir um quarto para ele, porque ele sempre está aqui. Vamos colocar aqui uma cama para ele, para o servo dele, um candelabro, uma mesa para as anotações dele. Vamos providenciar um conforto maior, porque ele sempre fica aqui em casa. E eu acredito que talvez ele não tenha, não é, muita liberdade. Vamos providenciar um quarto para ele, para que toda vez que ele passar por aqui, ele tenha onde pousar. E assim foi feito, não é? Eliseu, então, querendo agradecer de alguma maneira àquela mulher, ele manda chamá-la e pergunta se havia alguma coisa que pudesse ser feita por ela. Ela dá uma resposta interessante, que ela disse assim: eu habito no meio do meu povo. Ou seja, não se preocupe, Eliseu, eu não preciso de nada, eu tenho tudo. O marido dela, não é, era dono de uma lavoura, provavelmente era uma mulher abastada, uma mulher com recursos para construir um quarto. Então não faltava nada para aquela mulher. Então ela disse assim: não, eu habito no meio do meu povo cuida muito bem de mim. Nós somos pessoas prósperas, eu estou fazendo isso porque eu quero. Interessante, não é? Ela não queria nada em troca, ela quis simplesmente abençoar a vida de Eliseu. Nós precisamos aprender isso, né, irmãos? Abençoar a vida das pessoas sem esperar alguma coisa em troca, não é? Jesus também nos ensina isso. Essa mulher, eu aprendo isso com ela. Ela foi uma mulher generosa, liberal, uma mulher que deu sem esperar alguma coisa em troca. Mas Eliseu, que tinha influência no exército, ele tinha influência diante do rei, e ele pergunta: você quer que fale alguma coisa por você lá ao rei? Não é? De repente, ela poderia falar assim: então peça ao rei lá para aliviar a carga tributária, para cobrar menos impostos da gente, porque os impostos estão pesados, não é? Talvez ela poderia ter pedido isso.
mas ela não pediu nada. E aí Geazi chega diante dele e fala assim, olha, ela não tem filho. Isso era um grande problema. Porque o marido dela, o texto bíblico vai nos dizer, não é, que o marido dela era mais velho do que ela. Então, ele morreria mais rápido, pela lógica, ele morreria primeiro do que ela. E como ela não tinha filho, ela ficaria desamparada. O filho era a garantia de que ela teria alguém que cuidasse dela depois da morte do marido. É por isso que Jesus na cruz olha para João e diz assim, mulher, eis aí teu filho, viu? Daqui para frente ele vai cuidar de você. Por quê? Porque Jesus sabia que os irmãos dele não estavam ainda maduros, não haviam se convertido, eles não cuidariam da mãe. E Jesus era o primogênito. Então o papel de cuidar era dele. Como ele estava morrendo, ele passa isso para João. Então foi só isso. Quando o texto bíblico diz lá, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, não tem nada de humanidade, mãe da humanidade, nada disso. Ali é local mesmo. Jesus está entregando Maria aos cuidados de João, porque José já havia morrido. E ela iria ficar desamparada, porque Jesus sabia que os irmãos dele não fariam isso. Então, quando uma mulher tinha filho, ela tinha a garantia de que quando o marido morresse, ela continuaria tendo alguém para cuidar dela, ela continuaria tendo, né, a garantia de sua existência, a família continuaria tendo uma linhagem. Então, o texto bíblico nos diz que essa mulher não tinha filhos. Geazi, percebendo isso, fala, ela não tem filhos. Eliseu, então, não é? Ele diz para ela que ela, então, teria um filho naquele tempo, não é? Aí nós vamos ver o versículo 14, quando Geazi fala, e dos versículos 14 a 17, ela olha para Eliseu e fala assim, não me engane, por favor, meu marido já é velho, não é? Já passou esse tempo, eu já perdi essa esperança, eu não tenho mais esperança, não me engane, não brinque com os meus sentimentos, não me engane. É isso que ela está dizendo para Eliseu. Eliseu diz, você vai ter um filho, e ela teve mesmo. Deus abençoou aquela mulher com filho, ela foi generosa. Irmãos, aqui eu quero aprender um princípio rápido. Deus colocou isso no meu coração agora, eu vou falar para você. Meus irmãos, todas as vezes que nós investimos na obra de Deus, que nós abençoamos os irmãos, que nós cuidamos dos irmãos, Deus nos abençoa. Isso é um princípio. Cuide do seu irmão, procure saber se o seu irmão está precisando de alguma coisa e Deus vai cuidar de você. Não é? Essa mulher cuidou do profeta, ela foi generosa, ela abençoou o profeta, ela cuidou do homem de Deus, ofereceu para ele a sua hospitalidade, não é? E o profeta, então, agora, Deus, através do profeta, recompensa aquela mulher e dá a ela um filho. Como o menino cresce, o marido era dono de uma lavoura, um dia, esse menino, não é? Agora nós estamos aí no versículo 18 a 20, o menino foi ter com o pai no campo, era a época da colheita, era o verão, sol muito quente, provavelmente esse menino teve uma insolação, porque ele gritou, ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai não podia fazer nada naquele momento, pede ao seu servo para levar o menino para sua mãe, leve o menino para sua mãe. O texto bíblico nos diz, versículos 18 a 20, de 2 Reis, capítulo 4, que o menino ficou com ela, não é, a tarde toda. Provavelmente ela ficou cuidando do menino, ela abandonou os seus afazeres e foi cuidar do filho, mas fatalmente o menino morreu. O menino, então, ele vem a óbito. O que ela faz? Ela pega esse menino, coloca esse menino na cama, não é? Não fala nada com o marido, coloca esse menino na cama, versículos 21 a 23, pede o servo para poder preparar, fala com o seu marido para poder preparar um jumento para ela, preparar o jumento porque ela vai fazer uma viagem, ela vai até o homem de Deus, o marido estranha, porque não era a época de buscar o homem de Deus, é aquele religioso formal, não é? Porque só havia épocas específicas em que o povo ia para oferecer sacrifícios, para cultuar a Deus. Não era lua nova, não era uma festa mensal, não era uma festa semanal. Então por que você quer buscar o homem de Deus? Aí ela fala algo interessante, né? O menino morto na cama, ela diz assim, vai tudo bem.
e vai. Por que ela não disse nada para o marido? Porque se ela fala para o marido ia mandar enterrar o menino. Imagina num clima quente, 40, 50 graus, uma pessoa morta em cima da cama, o marido poderia mandar enterrar o menino logo. Mas ela não fala nada para o marido porque ela sabia exatamente o que fazer. Ela vai até Eliseu, não é? E aí nós já vamos caminhando para o final do texto. Ela procura por Eliseu, no caminho Geazi, não é? Vem até ela, porque Eliseu a vê e fala, vai lá Geazi, vê o que aconteceu. Pergunta para ela, vai bem teu marido, vai bem teu filho? O que ela responde? Vai tudo bem. Eu quero falar aí com Eliseu lá, ó. Vai tudo bem. Desamparada, o filho morto na cama, a garantia do seu futuro acabou, problemas e mais problemas, sem falar no apego, no vínculo, a dor no coração daquela mãe, mas ela diz, vai tudo bem. Eliseu então ouve, porque o Senhor não havia revelado para Eliseu o que havia acontecido, e ela então abre o coração, Eliseu, eu te pedi algum filho, Eliseu, você colocou esperança no meu coração, você me deu um filho, os meus problemas foram resolvidos, de repente esse filho morre, eu te pedi, eu estava bem, agora eu estou aqui sofrendo, desamparada, sem esperança quanto ao futuro, eu te pedi um filho. Eliseu então fala com Geazi, Geazi vai lá, se alguém te saudar no caminho não responde, vai lá, leva o meu bordão, não quero Geazi não, eu quero você. Eu não quero Geazi, eu quero você. Eliseu então vai com ela. E o texto bíblico então vai nos dizer que chegando lá, não é? Eliseu, dos versículos 24 a 37, ele depois de orar e depois de clamar ao Senhor, ele sobe ao quarto, fecha a porta, não tinha propaganda, não tinha ibope, não tinha nada disso, não tem holofote, não tem ninguém para aplaudir, não tem ninguém para elogiar, não tem ninguém para gritar, não tem nada disso. Ele, Deus e o menino. Não é? Eu fico pensando hoje quanta gente faz as coisas para aparecer. É ou não é? Quantas pessoas hoje querem fazer a obra de Deus para mostrar para os outros? Querem fazer a obra de Deus para que as pessoas vejam que ela está fazendo alguma coisa. E Jesus diz que quando isso acontece, já receberam a sua recompensa. Eliseu não, Eliseu vai lá, fecha a porta, ninguém ia ver. Ele, o menino e Deus. Ninguém saberia o que aconteceria lá. Ele, o menino e Deus, ele ora, deita em cima do menino, ele vai e ora novamente, e o menino dá 7 espirros. Ela chama a sunamita e fala, toma aqui teu filho. E aí voltou a estar tudo bem. Esse é o tema da minha reflexão. Família, vai tudo bem? Vai tudo bem com a sua família? Como é que está lá a sua família, a sua casa, o seu casamento? Como é que anda o seu relacionamento conjugal? Como é que anda o seu relacionamento com os filhos? Vai tudo bem na sua família? Porque aqui, nesta família, na família da sunamita, ia tudo bem, até que o menino morreu, mas ela no coração dizia, vai tudo bem, e realmente tudo voltou a estar bem, porque ela tomou 3 atitudes. E rapidamente eu quero pensar sobre isso com você. Meus irmãos, eu estou assim, com tanta coisa pensando, esqueci de passar os slides para o nosso irmãozinho lá. Dá tempo ainda, não dá, Luiz? Passe para ele, por favor. Pensando 1000 coisas aqui, esqueci de passar os slides. Eu quero pensar então com você 3 atitudes que essa mulher toma para que tudo voltasse a estar bem na família daquela mulher sunamita. O tema é esse, viu, irmãos? Família, vai tudo bem? Me desculpem, é a correria mesmo. A primeira coisa que eu quero pensar com vocês, daqui a pouco eles vão mostrar o slide, é isso. Reconheça a sua impotência frente a certos problemas. Aquela mulher fez tudo o que pôde. Aquela mulher criou aquele menino, o menino cresceu. O menino vai para o campo, não é? Veja só comigo o versículo 20, por gentileza. Versículo 20 diz assim, este o tomou e o levou à sua mãe,
e o menino esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia, e então morreu. Ela cuidou dele. Ela deixou os seus afazeres domésticos, ela deixou a sua casa por um determinado momento. A prioridade dela agora era o filho. A prioridade dela agora era o filho. E ela então agora com aquele filho ali, moribundo, aquele filho doente, aquele filho vem a óbito, ele morre, e ela naquele momento reconhece, não há mais o que fazer. Eu reconheço que agora eu estou impotente para fazer com que as coisas aconteçam. Existem, meus irmãos, determinados problemas que chegam na nossa família e nós precisamos reconhecer a nossa impotência frente a esses problemas. Aqui eu aprendo o seguinte: primeiro, faça tudo o que você puder para resolver o problema na sua família. Faça tudo o que você puder para resolver o problema. Lute, faça tudo o que você puder. Mas se você reconhece que não há mais o que fazer, se as suas forças já não são as mesmas, se você reconhece que o problema está ali e você não consegue resolvê-lo, é hora de você buscar ajuda. Foi o que aconteceu com essa mulher. Eu fiz tudo o que podia, eu cuidei do meu filho, eu mediquei o meu filho, eu estive do lado do meu filho, não abandonei meu filho, mas agora chegou o problema e eu não sei mais o que fazer. Eu vou buscar a ajuda do homem de Deus. Muitas famílias têm sido destruídas porque o problema está lá, a dificuldade está lá, e muitas vezes as pessoas elas ficam indiferentes aos problemas, ou muitas vezes elas acham que conseguem resolver, mas não conseguem. Precisa buscar ajuda. É necessário buscar ajuda. Veja só o que nos diz Lucas 18, 27, por gentileza. Lucas 18, 27. A palavra de Deus nos diz assim: respondeu-lhes Jesus, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. Quando você estiver enfrentando um problema no seu casamento, um problema na sua família, como essa mulher estava agora enfrentando um problema, não era apenas a perda de um filho, era a perda daquela garantia que ela tinha, de que ela conseguiria agora viver tranquilamente. Foi-se embora a tranquilidade, foi-se embora a segurança. Quem cuidaria daquela mulher? Seu marido morreria rapidamente, porque ele já era bem velho. Uma série de questões adentraram aquele lar. E hoje, infelizmente, nós estamos vivendo num mundo onde muitos problemas têm se achegado às famílias. As famílias têm sido sacudidas o tempo todo por problemas. Problemas no relacionamento marido-mulher, problemas no relacionamento pais-filhos, problema nos relacionamentos filhos-pais. Muitas coisas têm acontecido e muitos têm se calado, não têm buscado ajuda. Você precisa buscar ajuda. Busque ajuda. Entenda que determinados problemas não têm solução por você mesmo. Reconheça que você precisa de alguém para te ajudar. Foi o que a mulher fez. Eu tenho um grande problema, eu agora vou buscar aquele que pode me ajudar a resolver o problema para que tudo volte a estar bem na minha família. Meus irmãos, eu estou falando de algo real, eu não estou falando de algo que não existe, ou uma fantasia, ou uma utopia. Nossas famílias têm passado por problemas. Eu digo isso porque eu sou pastor e eu acompanho muitas famílias. Eu sei que muitas famílias têm passado por problemas. Problemas existem, nós não estamos blindados a eles. Não estamos isentos deles. Problemas existem. Eles batem a porta o tempo todo. Sejam problemas externos ou internos. Lute, faça tudo o que você puder, faça mesmo. Mas se você não puder resolver, reconheça a sua impotência. Eu não posso. Já fiz tudo o que podia. Agora eu preciso buscar ajuda. E Deus, na sua infinita misericórdia, vai providenciar ajuda para você. Você pode buscar o pastor da igreja. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te auxiliar. Ligue para mim. Procure por mim. Se eu puder te ajudar, é claro que eu serei apenas um instrumento do Senhor. Mas não fique calado, calada.
com os problemas que você tem enfrentado. Vamos trabalhar isso. Busque ajuda. O seu pequeno grupo, vá lá no seu líder de pequeno grupo, converse com ele. Mas busque, reconheça a sua impotência. Existem problemas que são mais fortes do que nós. Essa mulher esteve diante de um deles. Veja só o que o Salmo 147, versículo 5 nos diz. Salmo 147, versículo 5. Grande é o nosso Senhor e de grande poder, não há limite ao seu entendimento. Nós não estamos lidando com Deus mais fraco do que os nossos problemas. Pelo contrário, nós estamos lidando com Deus infinitamente superior a eles. Por isso eu preciso buscar ajuda, não é? Meus irmãos, sabe qual é o pior inimigo do ótimo? O que vocês acham? O pior inimigo do ótimo é o bom. Não é o ruim, não, é o bom. Se tem uma coisa complicada, é quando você sabe que alguém está passando por um problema e você diz assim, vai tudo bem, está tudo bem? Tá bom, tá bom. Tá bom. Não, mas não está bom, você está passando por um problema. Não, tá bom, vamos deixar do jeito que está. Tá bom. Tem muitos que são assim. O pior inimigo do ótimo é o bom. Então, se você acha que está bom, porque na verdade está ruim, mas você está ali tentando de alguma maneira camuflar que o problema está lá, meu irmão, está péssimo. Busque ajuda. Faça como essa mulher. Vai tudo bem? Vai tudo bem. Vai tudo bem. Porque ela sabia que ela estava indo na direção certa, buscar quem poderia ajudá-la. Essa é a primeira lição que eu aprendo. Há uma frase muito importante que eu li ontem, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Deus não nos chamou para uma colônia de férias. Deus não nos chamou para uma colônia de férias. Ele nos chamou para uma guerra. Guerreie pela sua família. Batalhe pela sua família. Lute pela sua família. Aquela mulher poderia ter pegado o filho, chorado pelo filho, chamado o marido, todos chorado e sepultado o filho, mas ela lutou pela família dela. Ela foi em busca de ajuda. Eu quero dizer para você, se você está passando por um problema na sua família, não me poupe disso. Há uma irmã querida aqui na igreja que disse assim para mim, pastor, nós aqui não... como foi que a palavra que ela disse? Com muito amor ela disse assim, pastor, nós aqui não damos trabalho para o pastor não, viu? A gente poupa o pastor. Eu falei assim, minha irmã, eu agradeço muito, mas não faça isso não. Pode me chamar, vamos juntos entender o que está acontecendo. Vamos buscar a ajuda do Senhor para que tudo possa voltar a estar bem. A segunda lição que eu aprendo, que na verdade é um complemento da primeira. Não deixe o problema se estabelecer. Lute contra ele. Versículo 21 e 22 de 2 Reis 4. Não deixe o problema se estabelecer. Lute contra ele. Veja só o que a palavra de Deus vai nos dizer. 21 e 22. Ela subiu, deitou sobre a cama do homem de Deus, fechando sobre ele a porta, saiu. Então chamou seu marido e disse, manda-me, peço-te, um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. O problema chegou, eu já disse, além do apego ao filho, ela voltou à estaca zero. Aquele filho havia trazido para ela um alívio num contexto desfavorável, mas agora ela morreu. Sabe qual é o problema? O problema de muitas famílias é que o problema chega e nós vamos deixando sempre para depois, vamos guardando dentro da gaveta, não há ter confronto, não vamos fazer isso não, porque vai ficar pior. Não vamos conversar sobre isso agora, não quero conversar, não quero conversa. Não, mas nós temos que conversar, nós temos que tratar o problema, nós temos que entender o que está acontecendo. Não, agora não. Eu tenho coisas para fazer, foge, e o problema vai se estabelecendo, cresce, se avoluma,
E aí a família está desfacelada. Um dia minha filha chegou em casa, Ana Luísa, ela chegou em casa um dia, eu me lembro, eu estava lavando as vasilhas para a Cléria da janta, lavando lá na pia, lavando as vasilhas para ela, e ela chegou perto de mim e cantou uma música. Ela cantou uma musiquinha lá, e a musiquinha, ela nunca tinha cantado aquela musiquinha, ela nunca tinha falado daquele jeito. Quando ela cantou a musiquinha, eu fechei a torneira, parei, enxuguei a mão, ajoelhei, olhei para ela e falei assim, vem cá, onde que você aprendeu essa musiquinha? Ela regalou os olhinhos assim para mim, ela tinha 3 para 4 anos. Não, mais, né, meu amor? 4 para 5 anos? 4 para 5 anos. E ela olhou assim para mim, regalou os olhos, eu falei, fala para o papai agora, onde você aprendeu essa musiquinha? Ela disse, lá na escola, a professora que ensinou. Uma musiquinha estranha. E eu falei assim, foi na escola? Foi. Pois o papai não quer que você cante isso nunca mais. Você não vai cantar. Você é uma menina de Deus e na sua boca não vai ter essa musiquinha mais. Você promete? Prometo. Os olhos lacrimejaram, ela ficou assim toda ressentida, depois veio, me abraçou, pediu desculpa de novo. Ela me pediu desculpa umas 3 vezes. Aí, isso era num sábado. Quando foi na segunda-feira, eu fui na escola. E chamei lá a coordenadora pedagógica e disse, olha, a minha filha estava na classe de aula para aprender, e ela aprendeu essa musiquinha. Hoje ela fala isso. Amanhã ela vai falar o quê? Eu gostaria que você conversasse com a professora, porque eu não estou colocando a minha filha na escola para desaprender. Eu estou colocando a minha filha na escola para aprender alguma coisa. E ela aprendeu isso. Eu não esperava nunca que ela fosse aprender isso aqui, principalmente por se tratar de uma escola cristã. E ela, pode ficar tranquilo, pastor, pode ficar tranquilo. Eu vou conversar com a professora. E conversou mesmo. Quando foi na terça-feira, ela chegou perto de mim e falou assim, papai, a professora hoje pediu desculpa lá na sala. E ela disse que a gente nunca mais é para cantar aquela musiquinha. Pode parecer uma coisa tão pequena, tão bobinha, não é, gente? Tão bobinha, pastor, mas o senhor pegou pesado demais. O senhor exagerou. É assim que os problemas crescem, é assim que as coisas acontecem. Quando você menos vê, você deixa hoje, você deixa amanhã, você deixa depois você vai estar chorando, querendo que os seus filhos assumam certas posturas que você deveria ter trabalhado lá atrás. Problema você não guarda na gaveta, problema você trata, não deixa o problema estabelecer. A mulher estava com um problema. Eu não vou ficar aqui com esse problema. Eu vou agora buscar ajuda, porque esse problema não vai se estabelecer na minha família. Infelizmente, hoje, muitas famílias estão sucumbindo por causa disso. Olha só o que nos diz o Salmo 27, versículo 4, a parte A do versículo. O salmista diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. O que ele está dizendo com isso? Que ele não vai ficar de braços cruzados, ele vai em busca. Se você está enfrentando um problema na sua família, vá em busca da solução. Não deixe para amanhã, não deixe para a semana que vem. Tem que tratar alguma coisa, trate hoje. Tem que chamar o marido para uma conversa, chame hoje. Tem que chamar a esposa para uma conversa, chame hoje. Tem que chamar os filhos para conversar alguma coisa, chame hoje. Resolva. Aquela mulher não foi buscar Eliseu no outro dia, foi naquele dia, era meio-dia, o filho morto. Ela coloca na cama, meio-dia, o sol escaldante, andando em cima do lombo de um jumento, 30 quilômetros. Mas ela foi lá porque ela não deixou o problema se estabelecer. Mateus capítulo 15, versículo 22 a 25, irmãos. Estou caminhando para o final. Mateus 15, 22 a 25. Veja só o que a palavra de Deus vai nos dizer. Mateus 15, 22 a 25. Eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercanias, clamava, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele, os seus discípulos rogavam-lhe, dizendo, despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Respondeu-lhes, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela, adorando, disse, Senhor, socorre-me. O que essa mulher fez? Ela tinha um problema, a filha endemoniada.
Era uma mulher cirofenícia, nem era da nação de Israel. Ela poderia ter pensado assim, nem adianta eu ir lá, ele não vai me ouvir, eu sou uma estrangeira. Mas ele está aqui, eu vou procurá-lo, porque eu tenho um problema, e eu não vou deixar esse problema continuar. Sabe-se lá o quanto que aquela mulher sofria, e a sua filha também. Então ela vai até Jesus, Senhor, me ajude, minha filha está endemoniada. Mas ele não responde, ela diz, Senhor, os discípulos, Senhor, está gritando demais. Atende essa mulher, despede ela. Jesus então olha para ela e diz assim, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é bom deitar, tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela poderia ter ido embora, ranzinza, nervosa, mas ela diz, eu sei, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. E Jesus, mulher, tua fé é grande demais. Vai, sua filha está boa. O que ela fez? Não deixou o problema se estabelecer. Foi em busca da solução. Meu querido, não deixe os problemas se estabelecerem. Problemas existem, eles chegam e batem na porta o tempo todo. Bateu, entrou, resolveu. Entrou, resolveu. Chegou, resolveu. Porque se você deixar o problema se estabelecer, a sua família não vai bem. Salmo 115, versículo 11. Olha só, vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é seu auxílio e seu escudo. Senhor, eu estou com um problema na minha casa, eu estou tendo dificuldade de me relacionar com os meus filhos. Senhor, é um problema grande, meus filhos não se dão mais comigo como antes. O que é que está acontecendo? Me ajude, Senhor. Eu não posso deixar esse problema continuar. Senhor, eu estou tendo problema com meu marido. Senhor, abençoe meu marido. A Bíblia diz, irmãos, não é o pastor Alex, que o marido é santificado pela mulher crente. E muitas vezes a mulher pelo marido. A sua oração, ore pelo seu cônjuge, ore pelos seus filhos, ore pela sua família. Lute para resolver os problemas, mas não deixe o problema se estabelecer. Não deixe o problema criar raízes na sua casa. Lute contra isso. E a última lição que eu aprendo nessa mulher, maravilhosa, versículo 26 a 37. 2 Reis, capítulo 4, versículo 26 a 37. Veja só comigo, e eu já estou encerrando. – 26 a 37. A palavra do Senhor vai dizer assim: corre-lhe ao encontro e pergunta-lhe, vais bem? Vai bem teu marido? Vai bem teu filho? Ela responde, vai bem. Chegando ela ao monte, à presença do homem de Deus, apegou-se-lhe aos pés. Chegou-se Geazi para retirar, porém o homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Então disse ela, pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Ao que ele disse a Geazi, cinge os teus lombos, toma o meu bordão na mão e vai. Se encontrares alguém, não saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. A mãe do menino, porém, disse, vive o Senhor, e vive a tua alma, que não hei de te deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi foi adiante deles, e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentidos. Pelo que voltou a encontrar-se com Eliseu, e o informou, dizendo, o menino não despertou. Quando Eliseu chegou à casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então ele entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Em seguida subiu na cama e deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os seus olhos e as mãos sobre suas mãos, e ficou encurvado sobre ele, até que a carne do menino aqueceu. Depois desceu, andou pela casa de uma parte para a outra, tornou a subir, e se encurvou sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou a Geazi e disse, chama esta sunamita. Ele a chamou. Quando ela se apresentou, disse-lhe, toma o teu filho. Então ela entrou e prostrou-se a seus pés, inclinando-se à terra, e tomando o seu filho, saiu. Sabe o que eu aprendo com essa sunamita? Você quer que sua família vá bem? Você quer que vá tudo bem com a sua família? Então não desista dos seus objetivos.
Difícil a caminhada até lá. 30 quilômetros, no lombo de um jumento, debaixo de sol. Geazi vai, não quero Geazi, quero Eliseu, eu não vou, mando Geazi, não, é você. Volta com ele. Espera e recebe o filho de volta. O que é isso? Persistência. Eu quero dizer uma coisa para você. Quais são os sonhos, quais são os objetivos que você tem para a sua família? O que é que você quer para a sua família? Então não desista disso, meu irmão. Lute. Pastor, mas eu tenho orado tanto pelo meu marido, mas nada tem acontecido. Ore um pouco mais. Clame um pouco mais. Vá mais uma milha. Esteja diante do Senhor mais uma vez, mais duas, mais três, mais 5. Lembra de Naamã? Eu preguei sobre Naamã aqui. Ele mergulhou quantas vezes? 7. Não foram 6, não foram 5, não foram 2, foram 7. Na 7ª, ele foi curado. Um professor meu, Rubens Cordeiro, Fernando conhece. Rubens Cordeiro disse uma vez, na sala de aula, eu estava fazendo o curso, ele disse: o milagre de Deus muitas vezes está na próxima tentativa. Amém ou não, irmãos? O milagre de Deus está na próxima oração. Na próxima vez que você buscar por eles. Muitas vezes, não é? Nós desistimos cedo demais. Dizem a história, conta-se a história de um alpinista, né, que estava escalando uma montanha muito alta e de repente já era noite. Ele ainda não havia conseguido chegar, não é, ao pico da montanha. E é uma história só para ilustrar. E ele então escorregou e caiu. Caiu, e foi caindo, e foi caindo. Só que o alpinista sempre tem aquele cuidado de colocar alguns pinos de segurança. E num desses pinos de segurança, quando ele estava caindo, o pino segurou ele, ele deu aquele tranco, não é? E ficou pendurado. Uma noite fria, escuro, tudo escuro. E ele dependurado, balançando para lá e para cá. E diz a história, é apenas uma ilustração, que ele orou ao Senhor e disse: Senhor, Senhor, me ajude, me salve, Senhor, me salve. E diz a ilustração que Deus disse para ele assim: você quer que eu te salve? Sim, Senhor. Você quer que eu te salve mesmo? Sim. Então corte a corda. Sabe o que aconteceu, Tânia? Acharam ele no outro dia, congelado, morto, a 1 metro do chão. Bem pertinho. Às vezes nós estamos igual esse alpinista. Bem pertinho, bem pertinho, bem pertinho. E aí a nossa coragem acaba. E morremos congelados, Cida. O nosso casamento congela, a nossa família congela. Se eu tivesse tido um pouquinho mais de coragem, trazendo para a nossa realidade, se eu tivesse insistido um pouco mais nesta coragem que muitas vezes falta, se eu não tivesse desistido, não é? E aí nós vamos ter que conviver a vida inteira com a quantidade de sis. E se? E se? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse feito aquilo outro? E se eu tivesse tomado essa atitude? E se eu tivesse falado assim? E se? E se? E se? Meus irmãos, nós precisamos perseverar quando o assunto é família. Não dá para desistir quando o assunto é família. Não desista dos seus objetivos para a família. E aqui eu encerro, Lucas 18, 1 a 8. Lucas 18, 1 a 8. Jesus vai contar a história de uma mãe que vai insistir com o juiz para pleitear a causa do filho. Veja só, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça para que ela não continue a vir molestar-me. Prosseguiu o Senhor: ouviu o que diz esse juiz injusto.
E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, já que é longânimo para com eles? Digo-vos depressa que lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Deus é um Deus que está sempre pronto a ouvir as nossas orações. Você sabia, para encerrar com um caos, por que a dança da chuva dos índios dá certo, gente? Eles não dançam para chover? Não tem lá um ritual deles que eles começam a dançar para chover? Não, não é porque canta mal, não. Porque eles dançam até chover. Meu bem, era surpresa, você falou assim. Brincadeira. Eles dançam até chover. Enquanto não chove, não param de dançar. É por isso, viu, Cida? Índio não canta mal, não, Cida, canta até bonitinho. É claro que eles não têm a voz que você tem, né? Mas. Agora é sério. Um dia, uma mãe estava em casa, o menino chegou com um bilhetinho, né? Mamãe, a professora mandou um bilhetinho para a senhora. Quando ela abriu o bilhetinho, estava escrito assim: seu filho tem um retardamento mental e ele é incapaz de estudar nessa escola, ele não aprende, ele tem uma dificuldade enorme de aprendizado. Seu filho nunca vai aprender, é um problema dele. Ele não vai aprender, ele tem esse retardamento. A mãe pegou aquele bilhete, amassou o bilhete, jogou fora e disse assim: meu filho não tem retardamento nenhum. Eu vou ensinar meu filho. E ela assim fez. E ela ensinou. Aquele menino cresceu, e quando ele morreu, os Estados Unidos da América prestaram uma homenagem a ele. Sabe como? Apagando todas as luzes. Eu estou falando de Thomas Edison, que nos abençoa de noite aqui, não é? Quando nós ligamos as nossas lâmpadas, porque ele inventou a lâmpada. E é interessante que ele aprendeu algo muito precioso com a mãe dele, porque ele tentou inventar a lâmpada 1000 vezes. Um repórter perguntou para ele assim: como foi que o senhor conseguiu lidar com tantos fracassos? Ele disse assim: eu não fracassei, eu inventei a lâmpada. Só que foi um processo de 1000 passos. Thomas Edison registrou mais de 1000, me fugiu agora o número, irmãos, me perdoe, mais de 1000 e alguma coisa de patentes, de invenções. Não é, irmão Mamed? Muitas invenções são creditadas a Thomas Edison, um menino que foi tido como alguém incapaz de aprender, mas era filho de uma mãe que era persistente e disse: meu filho vai aprender. Não desistiu dos objetivos dela. E o mundo todo tem hoje a marca de Thomas Edison. Oh, meus irmãos, nós temos muita coisa para aprender. Que Deus nos ajude a aprender com essa mulher, não é? Só recapitulando, reconheça a sua impotência diante de certos problemas, não deixe o problema se estabelecer, lute contra ele, não desista de seus objetivos. Vai tudo bem com a sua família? Se vai, amém. Glória ao Senhor por isso. Glória ao Senhor por isso. Vai tudo bem com a sua família? Glória ao Senhor por isso. Agora não vai tudo bem, não? Não se desespere, viu? Tem jeito. Tem solução. Teve para aquela mulher, terá para nós também. Que o Senhor assim então nos abençoe nesta manhã.